Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados e lhe dar enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos irmãos, esses salmos foram escolhidos para representarem, para animarem o povo na época da restauração. Essa mensagem começou com o salmo anterior, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, e agora no Salmo 127 fala do Senhor edificar a casa. Por isso eu achei importante fazermos essa trilogia desses 3 salmos que são postos juntos, justamente para nos animar, para nos dirigir nesse momento em que a gente volta como igreja, e o meu desejo é que a gente volta chegando, né, de poder examinar a nossa vida e pensar assim, não só é um momento de restauração, mas é um momento, quem sabe, de deixar velhos hábitos para trás e construir coisas novas, uma nova chance de reconstrução. E pensando em reconstrução de edificação, é que eu gostaria de lembrar aos irmãos que os salmos, eles têm 2 contextos que precisam ser examinados separadamente, os 2 entendidos. Bom, vamos às informações que esse salmo nos traz. A primeira delas diz cântico de romagem. Os cânticos de romagem, pode até vir na nossa cabeça aquela coisa de católico, fazer romaria, não é isso que vem? Sabe, nas cidades do interior, tem aquelas procissões, as romarias e tal. Mas é óbvio que não quer dizer bem isso, essas coisas carregando santo, vela na mão, mas as romarias, elas aconteciam lá no Antigo Testamento, quando o povo ia para Jerusalém para a celebração das festas. O povo tinha algumas festas nacionais, dentre elas a principal era a Páscoa, tinha também a festa dos tabernáculos, a festa do Purim, depois de Yom Kippur, mas a principal delas era a Páscoa. E o povo era ordenado obedecer a essas festas pelo menos uma vez por ano. E assim, quando eles saíam, eles moravam longe de Jerusalém, eles não eram como a gente hoje, que tinha uma igreja em cada esquina, eles tinham que muitas vezes viajar a pé, pelas estradas às vezes perigosas, então fazia com que eles se juntassem em famílias, em clãs, ou às vezes até uma turma inteira de uma cidade saía junta, indo para Jerusalém, para celebrar a festa lá em Jerusalém. Então era tamanha essa turma que Jerusalém, que devia ter por volta aí de uns 10 mil habitantes, chegava a ter 1 milhão de habitantes na época das festas, por causa dessa peregrinação de todas as partes. A derramamento do Espírito Santo aconteceu justamente na observância de uma dessas festas, do Pentecostes, quando Deus derramou o Espírito sobre toda a carne. Então, a primeira informação é essa. Então, o cântico de romagem existia para preparar o coração do povo que ia para Jerusalém. Então, olha só que interessante. Eles estavam lá, cada um na sua casa, tinham que ir para Jerusalém e iam fazer o quê? Adorar o Senhor. Então, o que eles faziam enquanto isso? Iam lembrando das bênçãos do Senhor, da mão do Senhor sobre eles, e assim eles caminhavam como a Jerusalém. Era para se animarem, para se edificarem, prepararem o coração para que quando chegassem lá, eles tivessem de fato um espírito de adorador em si. Ok? Por isso que lembra que Paulo fala sobre encher-se do Espírito. Ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchendo-se do Espírito, falando entre vós com salmos. Então, quando nós declaramos os salmos, enchemos o conteúdo das nossas bocas de palavra de Deus, nós nos edificamos mutuamente. E era isso então que eles faziam caminhando para Jerusalém. Depois nós temos aqui no salmo ainda mais uma informação de Salomão, que está escrito aqui, não é isso? Então tudo indica que a autoria do salmo é de Salomão, ou seja, foi o rei Salomão que escreveu. E agora então é esse primeiro contexto histórico que a gente tem, o
contexto no qual Salomão escreve o Salmo. Porque, bom, em primeiro lugar, existe até aqui uma informação interessante que pode indicar essa autoria de uma maneira mais peculiar. Veja que interessante aqui, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 25, narra a história do nascimento de Salomão. 2 Samuel 12, 25. É interessante a gente lembrar que Salomão era filho de Betseba, a mulher com quem Davi adulterou, sendo ela ainda esposa de Urias, amigo de Davi de longa data. Então os irmãos sabem da história. No final das contas, depois do adultério, ela engravida e Davi, por mão dos inimigos, assassina Urias. Aquele filho, daquela gravidez, Deus toma aquela vida, mas Deus é um Deus de tamanha graça e misericórdia que faz com que ela engravide de novo. E Deus, a restauração foi tão grande na vida de Davi que Deus escolhe justamente o próximo filho de Betseba para sucedê-lo no trono. Então o nome dele é Salomão. Mas os irmãos sabem que na cultura judaica o nome é alguma coisa muito importante. Sempre tinha alguma coisa a ver com a pessoa, com alguma característica dela, e até mesmo com uma associação, um pacto de Deus com o seu povo. Por isso ele muda o nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. Então são várias dessas manifestações bíblicas de Deus dando nome ou mudando nome. E quando Salomão nasce, lá em 2 Samuel, capítulo 12, 25, diz assim: e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Olha que nome feio, né? Mas foi o nome que Salomão recebeu quando nasceu, Gedidias. Vocês sabem o que quer dizer Gedidias? Em português os nomes não têm muito significado, é Fernando, sei lá o que significa Fernando, mas quando você pega a palavra Gedidias e vai examinar a palavra, significa aquele que é amado, amado do Senhor. Agora olha, volta para o Salmo 127 e veja o que diz aqui, o final do versículo 2: aos seus amados ele dá enquanto dorme, aos amados do Senhor lhe dá enquanto dorme. Então, um derivado da palavra Gedidias aparece aqui na língua original do Salmo. Olha que interessante isso, como se o autor dele, Salomão, estivesse colocando a sua própria assinatura no Salmo. E existe um contexto para isso, porque o templo de Jerusalém foi construído por Salomão, e ele começa o Salmo dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É algo que ele também está falando conosco. Isso também é uma lição para a minha casa, como sendo a minha vida, a sua casa. Mas o contexto daquela época nos mostra que Salomão olhava para tudo aquilo que o pai dele havia separado. E se lembram, irmãos, quanta riqueza Davi acumulou para a construção do templo, até que chegou um momento que Davi teve que dizer para o povo: chega, basta, já tem demais. De tanto que foi arrecadado para a construção do templo, Davi não pôde construir porque ele derramou muito sangue com suas próprias mãos. Deus o impediu de construir o templo por causa disso, mas ele transformou Jerusalém num quintal de obras para que o filho dele pudesse construir, e separou todo o material, tudo que ele precisava para isso, que deixou ali prontinho para que as obras começassem. Portanto, há essa aplicação. Mas existe um outro contexto que eu quero que os irmãos saibam. Quem escreveu o Salmo 127 foi Salomão. Mas não foi Salomão que pegou todos os 150 salmos e ajuntou todos eles num livrinho só. Isso só vai acontecer séculos depois, justamente por ocasião do retorno do povo de Deus do exílio da Babilônia. Alguém que a gente não sabe quem foi, alguns estudiosos acham que foi inclusive Esdras, que pegou os salmos, os mais conhecidos salmos que eram conhecidos pelo povo de Israel, pegou todos eles e de uma maneira que ele entendeu por bem, colocou numa determinada ordem e fez um livro. Então, quando ele faz isso, há um outro contexto aí a ser examinado. Por que ele pegou esses 15 salmos aí e transformou esses salmos em salmos chamados de romagem? Por que os salmos 126, 127, 128 aparecem juntos?
E quando Salomão escreveu, ele não colocou um número nenhum. Esse número não foi ele que deu. Isso vai acontecer depois. Então agora nós temos um segundo contexto histórico do povo voltando do cativeiro, que é um contexto, uma época, irmãos, muito diferente da época de Salomão. O que você se lembra da época de Salomão? Riqueza, poder. A rainha de Sabá vem lá do meio da África, porque ela ouve falar da glória do reino de Salomão e da sua sabedoria. Quando você vê as inscrições do templo, é ouro para tudo que é lado, madeira nobre forrada de ouro para a arca, ouro nas colunas, ouro para tudo que é lado. Mas essa época ela passa. Depois, conforme o povo foi dando mais valor, aquilo que eu falei para vocês, para as coisas que foram criadas, caindo em idolatria, a partir do próprio Salomão, porque Salomão escreve esse salmo e depois ele se torna réu de cada um dos pontos desse salmo. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. É mais ou menos assim. E agora, quando o povo retorna de Jerusalém, vindo do cativeiro da Babilônia, não tem mais nada dessa riqueza. Só resta carros, só resta escombros. O grande templo, a glória do primeiro templo de Salomão, meus irmãos, os mais idosos que tinham visto esse primeiro templo choram quando vem o segundo. Porque não tinha nada a ver com o primeiro, na sua glória, na sua essência. Uns choram de alegria porque agora tem templo, outros choram porque aquele templo não era nada comparado com o primeiro. Quando eles chegam em Jerusalém, não tinha a cidade mais, toda destruída. Os muros da cidade, que tornavam a cidade quase que impenetrável, não existia mais. Aliás, existia até uma historinha que contava pelos judeus, quando os profetas diziam: se vocês não se arrependerem, Deus vai vir com juízo, vai destruir o povo. Os moradores de Jerusalém diziam assim: Jerusalém é como se fosse uma panela. O máximo que você vai conseguir quando você bota de fogo debaixo dela é fazê-la ferver, mas jamais destruí-la. Aí vem, essa é uma das poucas parábolas que existe no Antigo Testamento. E aí vem o profeta e diz: então, mas o fogo pode ser tão forte, tão terrível, que vem destruir inclusive a panela. Que é o que aconteceu no final das contas. Então, no contexto de Salomão, o Salmo foi escrito na glória, na riqueza, o povo numa ascensão, no contexto em que o livro dos Salmos foi feito e colocado esse salmo aqui, só tinha carros. Portanto, o que me anima a ler esse salmo é que ele é um salmo para toda a vida. Talvez há 10 anos você tivesse um auge, você ganhasse mais do que você ganha hoje, morasse num lugar melhor do que você mora hoje, ou quem sabe o contrário. Antes você estava na pior e agora você está bem, ou então você estava bem e agora você está pior. Esse salmo é para nos questionar e para nos fazer reconstruir nossa relação com Deus, não importa o momento da vida em que a gente esteja, quer esteja tudo bem ou quer esteja tudo mal aos seus olhos. É hora de olhar para esse salmo e pensar: Deus precisa ser a prioridade para que a minha vida seja, o relacionamento precisa ser reconstruído com Deus. Bom, então está assim. O que nós vemos primeiro aqui? Nós vemos então que o salmo foi escrito para pensarmos em determinadas áreas da nossa vida, para verificarmos se Deus está acima de tudo, para que a nossa vida por inteiro seja feita, exista para a glória dele. Ok? Deus havia tirado tudo por causa da vaidade deles, tudo por causa do pecado em seus corações. E uma coisa que eu vejo aqui, quando Salomão escreve salmo, ele fala assim: olha, existe a maneira de Deus existir na vida de vocês, e Ele está por detrás das ações de vocês. Mas se Deus não estiver por detrás das coisas que você faz na sua vida, você pode fazer de qualquer outro jeito, que vai dar na mesma. E a palavra que ele usa aqui é vão. Vão trabalham,
vão vigia, e o começo do versículo 2 traz mais uma palavra: inútil. Vão, inútil. E eu gosto muito dessa palavra, vão, porque ela nos leva a uma outra palavra que tem a mesma origem, de vaidade. Vão e vaidade tem a mesma origem, o mesmo radical da palavra. Por isso que é justamente quando Deus não participa da sua vida, a sua motivação para fazer o que faz é a vaidade do seu próprio coração. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o que eu vejo nesse salmo só existem dois jeitos: do jeito de Deus e qualquer outro jeito. E só vai dar certo se for do jeito de Deus. Isso me lembra, sabe o quê? De Josué, como vai entrar na terra prometida. Todo mundo se lembra daquele famoso texto, famoso versículo, famosa declaração. O que Josué diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes disso, você lembra o que ele fala? Não? Ele fala assim: olha, escolhei agora aqueles cidades. Aí você está pensando assim: ele vai falar que é para a gente escolher o verdadeiro Deus e os ídolos. Lê lá de novo para você prestar atenção. Escolher agora aqueles rivais, ou aos deuses do Egito, que serviram os nossos pais, ou aos deuses dos amorreus, que são os deuses dessa terra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A ideia de Josué é que qualquer escolha que parta do seu coração é uma escolha pecaminosa. Qualquer lugar para onde o seu coração se dirija, que não seja para o verdadeiro Deus, é uma escolha idólatra. Não tem jeito de você ficar mais ou menos com Deus. Não tem jeito de você deixar Deus numa esfera de relacionamento mais ou menos próximo. Por isso que Jesus fala aqui: não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está com Deus, ou você não está. Só existem dois tipos de vida a serem construídas. E o mais ou menos, o morno, talvez seja ainda pior do que qualquer outra escolha que você venha a fazer. Portanto, aqui ele vai nos ensinar que partes da nossa vida, ou que aspectos da nossa vida precisam ser verificados para saber se Deus faz ali alguma diferença ou não. Mas um aspecto que eu vejo que é muito importante, meus irmãos, é que se nós levarmos em consideração que quando talvez Esdras ou algum outro escriba tenha compilado o livro de Salmos, quando ele fez isso, ele viu que mesmo quando havia escombros, havia também lugar para restauração. Portanto, eu já vou adiantar para vocês, ele vai falar aqui de quatro áreas que eu vejo aqui nesse salmo: seus projetos de vida, sua sensação de segurança, trabalho e família. Esse salmo fala de muita esperança, meu ver, porque mesmo que você esteja naquela situação que o povo estava, em que só há escombros, ainda há esperança. Ou seja, se você não tem mais sonhos, ainda há esperança. Se você não se sente seguro, ainda mais em meio de pandemia, ainda há esperança. Se você não sente mais prazer no trabalho, ou na sua vida profissional, ainda há esperança. Se o seu casamento está em frangalhos, se está em cacos, se sua família está completamente dividida, ainda há esperança. Mas o Senhor tem que participar desse projeto. Porque se for um voo solo, se for alguma coisa que parta somente de você, não vai ter resultados. Portanto, vamos aqui à primeira área. Versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ora, essa, meus irmãos, é uma disposição dos nossos planos e projetos de vida. O grande projeto da vida de Salomão foi a construção do templo. E talvez você tenha sonhos e projetos para a sua vida também. E agora há pouco eu disse: só existem duas maneiras de você viver: ou para a glória de Deus, ou para a sua própria glória. Isso é a vaidade do seu coração. Quando você quer viver para a sua própria glória. Eu me lembro quando eu era criança ou adolescente, quando começa a se deslumbrar diante da gente uma vida profissional,
O que a gente pensa? Eu penso em ser alguém, um profissional de sucesso, ser rico e em conforto. Quem não tem sonhos como esse? Agora, quando você planeja e faz seus sonhos, onde está Deus diante disso? E esse é o grande desafio que Salomão coloca diante de nós, de você viver para a glória de Deus, não simplesmente enriquecer para o seu próprio conforto, mas se você quer ser rico, na verdade eu acho que o cristão não deveria desejar ser rico. Se a riqueza acontecer, glória a Deus, no momento que ele deseja isso, eu acho difícil se você fosse em primeiro lugar, não se transformar imediatamente num ídolo. Portanto, se acontecer de você ser rico, que seja para a glória de Deus, para que Cristo seja conhecido diante das nações, para que as pessoas em volta da sua casa vejam que o seu lar, mesmo que seja abençoado financeiramente, reflete Cristo, anuncia Cristo. Se você não colocar Cristo nos seus sonhos, com certeza você vai viver para a vaidade do seu próprio coração. E aqui vem alguma coisa que vai dar a diretiva, vai ser o norte, o rumo para todo o resto. Tudo que você vai planejar para a sua vida precisa ser de acordo com a glória de Deus, para a glória de Deus. Por isso, por exemplo, que não tem como você pensar em sonhar em ter a sua própria empresa, trapaceando, mentindo, botando os outros para trás. Não tem como você fazer isso negligenciando os seus compromissos, sonegando imposto. Sabe por quê? Porque todas essas coisas mostram que você está disposto a fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos e até mesmo desobedecer ao Senhor. Porque todas essas coisas são transgressões à lei de Deus. Deus precisa fazer parte dos seus sonhos. Eu vejo aqui moças presentes. Como que você pensa a respeito do seu futuro? Com quem você quer se casar? Quando você pensa assim, quando eu imagino moças aqui presentes, você imagina o seu marido ideal, é o quê? Como você descreveria o seu marido ideal do futuro? Bonito e rico. É isso? Pode ser. Mas desculpa dizer, a riqueza, ela a traça corrói, a beleza, o tempo leva. Você consegue imaginar que um dia eu já fui bonito também? Difícil imaginar algo assim, mas aconteceu, né, querido? Não é para concordar, você dizer não, ainda é bonito. Mas, portanto, isso é trazer Deus para dentro dos seus sonhos. É você priorizar a glória dele. Senhor, eu quero que seja um homem temente ao Senhor. Eu quero que o Senhor me dê alguém que ame mais a tua palavra do que a mim mesma. Olha que sonho bonito de uma moça crente ter. Ou, por exemplo, de um rapaz crente, de sonhar em ser alguém temente ao Senhor cada vez mais, conhecedor das Escrituras Sagradas, para que tenha a habilidade de comandar o lar, como Cristo pastoreia a sua igreja. Isso é trazer Cristo para dentro dos nossos sonhos. A mesma coisa em relação à sua vida profissional, ou qualquer coisa com a qual você venha a sonhar. Cristo precisa ocupar a prioridade dos meus sonhos, dos meus projetos. Na segunda parte do versículo 1 ainda diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vejam como isso é importante. Naquela época, as cidades eram muradas, e em cada ponto, tanto em tanto espaço do muro da cidade, era colocada uma torre para que o guarda ali pudesse ver o horizonte para ver se havia perigo chegando. Mais ainda isso era importante no momento que o Salmo foi compilado, colocado no livro dos Salmos. Porque quando o povo voltou do cativeiro para reconstruir, como eu disse para vocês, não havia mais quase nada de muro. As falhas do muro eram gigantes. E não tem como, não tinha como naquela época, em que havia muitas guerras e invasões, eles desenvolverem qualquer tipo de agricultura, qualquer tipo de riqueza, sem muro. Porque era você plantar para vir um povo inimigo e lá roubar.
E quando eles chegaram lá, muitas foram as oposições. Lembra lá de Sambalate, no livro de Neemias, que começava a desanimar o povo, fazendo intrigas em relação ao povo, para que eles não conseguissem terminar o muro. E chegou um ponto em que Neemias chegou a dizer: olha, é o seguinte, vocês vão carregar numa mão a pá para trabalhar, e na outra mão fica segurando a espada, porque o perigo era muito grande. E mesmo que a cidade já estivesse toda fortificada, esse foi a grande vaidade de Israel, não achar que Deus seria capaz de destruir a cidade inexpugnável como ela era conhecida, porque não só tinha muros, mas ela era construída em cima de um monte. Por isso que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Era justamente porque em cima dos montes, era um conjunto de pequenos montes, é que foi construído Jerusalém. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas o único que podia abalar era Deus. Ele abalou, ele destruiu. Portanto, a confiança podia estar naquilo. Mas, irmãos, não quer dizer também que a gente não tem que fazer a nossa parte, não é? Vou sair, largar o carro lá no meio aqui em rua, aqui todo aberto, com a chave no contato. É óbvio que você não vai fazer isso, né? Você tranca a sua casa. Agora com o coronavírus, né? Você sai, você põe a sua máscara e você procura respeitar aquilo que mais ou menos tem sido dito que é seguro, porque cada hora eles dizem que uma coisa é segura, né? Isso faz, agora isso não faz, agora sim, agora sabe. Nunca sabe muito bem como agir com esse negócio aí da pandemia. Mas a realidade é, você faz a sua parte. Mas aquele que confia, aquele que não confia no Senhor, aquele que não descansa no Senhor, ele não tem paz. Vamos trazer de novo esse exemplo do coronavírus. Ele faz tudo o que ele pode e mesmo assim ainda fica uma neura na cabeça dele. Eu vou morrer, aqueles aqui eu vou morrer, vai todo mundo morrer, vai todo mundo ficar doente. Querido, você está fazendo a sua parte. E se tomando as precauções necessárias, você ainda vier adoecer, você quer que aconteça mais o quê? Por vontade do Senhor. Portanto, essa é a grande diferença. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a mesa farta, mas de comida sem sal? Assim é aquele que tenta viver sem se lembrar que é o Senhor que edifica, sem se lembrar que é o Senhor que guarda. E novamente, irmãos, a palavra que aparece para Deus aqui, tanto na primeira parte do versículo 1, quanto na segunda parte, é Senhor com todas as letras maiúsculas. Não está aqui na tela, isso não está aí, mas na sua Bíblia está. Senhor com todas as letras maiúsculas. É o Deus que se revela, o Deus do pacto, o Deus da aliança. É o Deus que construiu para si um povo que não vai abandoná-lo. Portanto, isso precisa acontecer diante de Deus. Os meus projetos e a minha segurança. Lembrando que Tiago disse no versículo que a gente acabou de ler no começo do culto: o que você for fazer, acrescente se Deus quiser. Não como se fosse uma mandinga, né? Para dar sorte eu vou dizer se Deus quiser. Não é nada disso. Mas se Deus quiser, no sentido de você entender a vontade de Deus. Você está fazendo o que faz, porque você sabe que é isso que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Se Deus quiser, precisa significar isso. E o terceiro ponto está aqui no versículo 3, aliás, na segunda parte do versículo 2, o versículo 2 inteiro: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados e lhe dar enquanto dormem. Esse texto parece uma contradição aqui, né? Quem aqui gosta de acordar cedo? Levanta a mão. Ok. Só tem nós que gostam de acordar cedo? 3 pessoas? 4? 5? Ok. Agora, vocês que gostam de acordar cedo, vocês vão dormir tarde? Geralmente é isso, né? Quem gosta de ficar acordado até mais tarde, levanta mais tarde. Quem gosta de acordar cedo, dorme cedo. Tem uns doidos que eu sei, que vai dormir 1, 2 horas da manhã, acordar às 6, não vim folha, né? Mas não é normal, não. Isso é coisa de doido. E eu sei que não tem um outro doido para ir. Bom, mas do qual eu me enquadro.
Mas o que acontece então é que o que o Salmo está falando é a respeito de alguém que está obcecado com o trabalho, que é justamente uma pessoa que vai trabalhar até tarde e que acorda muito cedo no dia seguinte. Perceberam uma espécie de um contrassenso aqui? Inútil você será levantar de madrugada, ou seja, cedinho, e repousar tarde. Ainda mais naquela época, né, que não existia qualquer tipo de iluminação, poste de luz, essas coisas todas, era tudo na base da lâmpada a óleo, né? Então isso aí não era muito fácil fazer. Então ele estava falando de alguém que era justamente obcecado com o trabalho. Eu me lembro de um rapaz, eu lembro dele, eu não lembro o nome dele, lá na igreja de São Paulo, há alguns anos ele chegou, e eu me lembro que ele chegou lá pedindo ajuda, porque ele estava com uma coluna séria nas costas. E ele chegou de um jeito que ele não conseguia nem ficar sentado, ele conseguia andar muito devagarzinho, e ele conseguia deitar. Então ele ficava deitado no último banco da igreja, e participava de todo o culto deitado. Quando acabava o culto, ele se levantava e ia embora. Ele ficou lá na igreja durante uns 2, 3 meses, a gente ajudou ele de alguma certa maneira, e depois a gente não sabe mais o que aconteceu com ele. Mas o interessante é isso, de ver pessoas que estão obcecadas pelo trabalho, destroem a própria vida, destroem a sua condição de saúde, ou então destroem os seus relacionamentos familiares. E a grande pergunta é, tá, tudo bem, você ganhou, vamos supor que isso lhe traga riquezas, porque eu acho que isso é até uma questão complicada. Nem sempre aquele que se mata de trabalhar fica rico, porque ele acaba gastando dinheiro com outras coisas. Mas vamos supor que você fique. Será que valeu a pena? Será que vai valer a pena no final de tudo você perceber que você tem uma vida abastada e você, por exemplo, não tem uma família com a qual você gastar esse dinheiro com eles? Você não tem ninguém para abençoar com as riquezas que você tem? Você perder a sua saúde? Me lembro que lá em São Paulo tinha, lá no Brasil, tinha um irmão presbítero muito bem de vida. E ele era muito crente, graças a Deus, muito crente. Ocupava um cargo altíssimo numa grande empresa. Ele falava assim, pastor, o senhor precisa ver os meus colegas de trabalho, de diretoria. Eles já estão, na maioria deles, no 3º, 4º casamento. São absolutamente obesos. Alguns abusam de cigarro, abusam de bebida alcoólica. Vários deles têm filhos enfiados nas drogas. Aí eu me pergunto, valeu a pena? Valeu a pena você correr atrás dessas coisas todas e deixar os verdadeiros tesouros para trás? Por isso é inútil. Mesmo que você tenha, você vai olhar para as coisas que você tem e vai falar assim, isso é inútil, isso não me traz prazer, isso não me traz satisfação. É de novo, é você ver aquela mesa farta, mas tudo sem gosto. Não adianta. Não é isso que Deus quer. Deus precisa fazer parte também do nosso trabalho. Senão o resultado, meus irmãos, é tristeza. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, o diabo é louco para pegar as coisas boas que Deus criou e transformá-las em maldição para a nossa própria vida. Pensa, por exemplo, no próprio trabalho. Pensa, por exemplo, em sexo, ou em bebida alcoólica. Todas as coisas que foram criadas por Deus, que podem trazer algum tipo de benefício, são usadas por mal, se trocar da prioridade dela na nossa vida. Se uma coisa secundária for trazida para o primeiro lugar, ela se transforma de bênção em maldição. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por último, nós falamos então de projetos, de segurança, de trabalho e por fim, família. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim, os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado como pleitear que os inimigos apontam. Então, o Salmo está dizendo a respeito de como Deus ele é capaz de abençoar você quando você o põe como prioridade. E aqui então, só voltando aqui que eu esqueci, no final do versículo 2,
aos seus amados Ele dá enquanto dorme, nos dá a ideia de duas grandes bênçãos que nós recebemos quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida: a bênção da própria providência, ou seja, Deus está trabalhando por nós enquanto nós dormimos, e a bênção do próprio sono. Porque quantos não perdem o sono por causa de contas para pagar, por causa de dinheiro, dívidas, alguma coisa assim? Se eu sei que Deus está cuidando de mim, o meu sono é melhor, eu durmo melhor. E aliás, o próprio dormir já reflete uma fragilidade, uma limitação humana. Vocês já pensaram, principalmente aqui nos Estados Unidos, se vem agora, de que se houvesse alguém capaz de trabalhar 24 horas por dia sem necessidade de dormir? Gente, imagina as nossas caras ganhando 15, 20 dólares por hora, vezes 24, nossa, só num dia o cara vai ganhar muito dinheiro. Mas não existe ninguém assim. Aliás, existe. Quem é esse? É certo que não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Ele te guardará de tudo mal. Guardará a tua entrada e a tua saída desde agora. É por isso que eu levo os meus olhos para os montes, e quando me pergunto de onde me virá o socorro, eu tenho a plena convicção que o meu socorro vem do Senhor, porque Ele fez os céus e a terra. Porque enquanto eu preciso dormir e recarregar as minhas energias, Ele não está dormindo e nem cochilando, Ele está trabalhando por mim. Aliás, é isso que Jesus fala, não é? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também diante do Senhor. Então, agora voltando à questão aqui de família, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Vamos pensar no seguinte: Israel era uma sociedade que vivia em torno da agricultura. Era uma agricultura de subsistência, não é? Uma casa que tinha um terreninho no qual eles plantavam alguma coisa. Isso aí eles vendiam ou faziam escambo, trocavam com o vizinho. Olha, eu tenho isso, você tem aquilo, você tem leite, eu te dou tanto da minha plantação, você me sustenta com o seu leite, troca aqui uma cabra por um pouco daquilo que eu plantei, eu vou ter também um pouquinho de carne, e assim eles viviam. Então, quando você pensa numa família grande, logicamente você está pensando em quê? Em mão de obra. O engraçado, não é que quando hoje nós pensamos em filhos, a gente pensa em despesa. Por que você não quer mais ter filho? Ah, não, dá muita despesa. Mas naquela época, filho não era sinônimo de despesa, ao contrário, era sinônimo de riqueza e de herança. E era uma coisa que era tão buscada, mas tão buscada, que os homens, em desacordo com a vontade de Deus, eles adotavam poligamia. Você acha que era por causa de quê? Só por causa de prazeres? Não, era muito mais porque eles teriam muito mais filhos se tivesse mais de uma mulher. Está errado disso? Está errado. Deus nunca aprovou a poligamia. Tolerou em alguns momentos, mas nunca a aprovou. Mas filhos são herança. E pensa nisso, né? Aí, ligando aqui ao final do versículo, feliz o homem que enche de diz a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, o que era normal acontecer nas cidades? Que os tribunais se reunissem nas portas das cidades. Por exemplo, no Provérbios 31, é dito que o marido da mulher virtuosa, ele era comentado por causa de sua esposa nas portas da cidade. Então era um lugar que as pessoas se sentavam para debater coisas, para resolver pendências, ou até mesmo fazer algum tipo de comércio. Então vamos supor um comércio, né? Se tem mais filhos, é mais gente trabalhando na barraca da feira do bairro, mais olhos olhando a mercadoria, evitando roubo, mais oportunidades de comércio, mais dinheiro que entra. Eu já disse agora há pouco, mais mão de obra na lavoura. O que mais? Os tribunais também resolviam pendências. Vamos supor que o cara chega lá, cheio de filho em volta dele, e não é qualquer filho, percebam o que é descrito? Os filhos da mocidade.
Ou seja, parece que o padrão de Deus, o povo de Deus, o ideal seria: case-se cedo, tenha filhos cedo. Isso é bênção para você. Esses dias eu até falei um pouco sobre isso, de que a maneira como os cristãos poderiam dominar o mundo é muito fácil. Você acha que ateu gosta de filho? Ateu não gosta de filho. O ateísmo é uma coisa estéril, seca. Você acha que 2 gays têm filho? Eles vão adotar um filho do outro que não quer. Eles vão adotar um filho de um casal heterossexual. Mas eles não têm filho. Gay não gera. Portanto, se você é crente, você se casa cedo, educa seus filhos no caminho do Senhor, e tem vários filhos, vamos supor, sei lá, 3, 4, sei lá quantos, você tem muito mais, você está populando a terra com servos do Senhor. Contrariamente àquele que não tem filhos, ou um filho, sei lá, está deixando um descendente, você deixa vários, gente com a consciência cristã. Portanto, esse é o plano para o povo de Deus. E não é à toa que Deus disse lá no Jardim do Éden o quê? Crescer, multiplicar-vos, encher a terra. Eu sei que para muitos de vocês, esse não é mais um assunto atual, não é? Alguns de vocês têm mais idades, não tem mais filho. Na minha idade, a gente não tem mais filho, eu não penso mais em ter filho, mas eu tenho um grande arrependimento no meu coração, de não ter tido mais. Hoje eu olho para trás e eu penso, foram só 3. E se alguém disser para mim que é muito 3 filhos, eu vou dizer, você tem a sua cabeça mundana, porque você se deixou moldar pelos conceitos do mundo de família, e não pelos conceitos da palavra de Deus. Mas sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem influenciar, porque vocês têm filhos, vocês têm netos, vocês têm sobrinhos, vocês podem trazer o seu testemunho, vocês podem levar as boas novas da palavra às novas gerações, para que não cometam os mesmos erros que vocês cometeram, que eu cometi, de não ter tido mais filhos quando eu poderia tê-los. Pois bem, irmãos, esse é o conceito. Então, a questão de não ser envergonhado quando os inimigos baterem a porta, o cara vai lá, se alguém tem alguma pendenga contra ele, vai cercar dos seus filhos, chega lá com uma pequena milícia em volta dele. Quem é que vai resolver desafiá-lo, cometer alguma injustiça contra ele? Além do mais, os irmãos se lembram, no Antigo Testamento existia a posição do vingador do sangue. Lembra disso? O vingador do sangue. Se você matava alguém da família do morto poderia vingá-lo e te matar por causa disso, ao menos que você estivesse na cidade de refúgio. Se você não tivesse, você poderia ser morto. Imagina só quando alguém vê aqueles brutamontes em volta do pai já mais idoso e pensa assim, não vou cometer nenhuma injustiça não. Mas, irmãos, isso pode querer dizer também, sabe o quê? Uma metáfora. Não será envergonhado quando os inimigos baterem a porta. Eu pergunto para vocês, qual é o maior inimigo do ser humano? Qual é o maior inimigo do ser humano? Contra o que você luta todos os dias? Contra o quê? Contra a carne. E o pecado leva a quê? Morte. Qual é o salário do pecado? Morte. Esse é o nosso maior inimigo. Contra isso que a gente luta todos os dias. Que você passa seus cremes, que você se embeleze, você está lutando contra a morte. Não é isso? Fazer regime. Minha esposa de vez em quando me lembra que eu preciso fazer regime. Talvez assim umas 15 vezes por dia. Não é? Mas agora as minhas filhas também. Elas são mais carinhosas. Papai, o senhor está gordinho. Precisa fazer regime, né, Lívia? Então, o nosso maior inimigo é a morte. E aí pensa, naquela época não tinha Social Security, não tinha previdência privada, não tinha seguro-saúde. Como é que uma pessoa chegando à terceira idade se virava? Meus irmãos, se ela não tivesse filhos, ela estava encrencada. Não tinha como ela sobreviver sem filhos. Alguém sem filhos sofria uma grande vergonha, porque era completamente abandonado se não tivesse os seus filhos para zelarem por si. Essa é a ordem das coisas. Por isso, meninas, jovens aqui presentes, lembrem-se disso. Teus pais estão cuidando de vocês agora,
daqui a pouco você não está cuidando dos seus pais. Essa é a ordem normal das coisas. Eu até vejo que o americano ele exagera um pouquinho nisso, né? Porque ele não está doido para o filho chegar na idade do college para dar um chutão no traseiro dele e nunca mais ver ele na vida, né? Não volta mais para casa. Vê a história do dia de alguém que o filho se formou no college e queria voltar para casa, e o pai falou assim: tudo bem, só que você vai pagar aluguel. Isso não é piada, isso é sério. Mas o conceito bíblico não é esse. O conceito bíblico de família cristã não existe, por exemplo, em asilo de família cristã. Não pode existir. Porque quem vai cuidar dos idosos são os seus filhos, a sua descendência. Então, você tem vários filhos, com certeza você divide o peso. Agora eu fico pensando, se tem um filho só, ou dois, um filho só, é um filho só para cuidar de pai e de mãe idoso na terceira idade. Não é fácil. Vai ter que fazer mesmo assim. Mas não é fácil. E assim então a gente caminha para o modelo bíblico de família cristã. Um pai, uma mãe e vários filhos. Vão ser criados em luxo, vão ser criados em meio a dificuldades, mas ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai morrer. Vocês sabem disso, né? Deixa eu perguntar aqui para os mais velhos: quantos irmãos vocês têm? Quantos irmãos os seus pais tiveram? Quantos irmãos seus avós tiveram? Ixi, 10, 12. A minha família tinha 15 irmãos. Por isso, não há nenhum problema com isso. O que a gente não percebe é que a nossa mente foi mundanizada, bem debaixo do nosso nariz, e a gente nem percebeu isso. Portanto, esses filhos são as flechas na mão do guerreiro. Então aqui eu vejo o equilíbrio, né? Porque eu também não posso idolatrar meus filhos. E esse é muito perigo quando você tem um filho só, por exemplo, 2. Naquela época se tinha muito, porque morriam também, né? Não tinha vacina, não tinha higiene direito e tal. Então os filhos que chegavam à maturidade nem sempre eram todos que nasciam na casa. Mas hoje em dia os filhos são criados com tanta proteção, com tanto mimo, que eles se tornam os reizinhos da casa, para não dizer os deuses da casa. Os filhos algumas vezes se tornam motivo de idolatria dos seus pais, porque os pais não se lembram que filhos um dia têm que ser arremessados. E às vezes os casamentos estão tão ruins, tão maus, que pai e mãe, a maioria das vezes mãe, nem tolera a ideia do filho se casar, porque ela não tem a necessidade emocional do seu marido. Então ela vai querer fazer isso, sugar do seu filho a necessidade emocional dele ser atendido do seu próprio marido. Perceberam quantos problemas? E agora, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é a oportunidade de restauração e de reconstrução. Não importa o quanto esteja destruído. Os inimigos de Israel olhavam para a cidade demolida e diziam: vocês nunca vão recuperar essa cidade, isso jamais vai dar certo. Mas com Deus tudo é possível. Basta que você disponha seu coração para a obediência a Ele. É isso que Ele quer. No final das contas, irmãos, sabem que a grande diferença é que Deus dá alegria para a sua vida. Por isso que Ele se alegra em alimentar os seus filhos, Ele se alegra em edificar a casa. Deus sente prazer em te dar enquanto você dorme. Deus, Ele tem satisfação em te guardar. E é por isso que Ele se chama a si mesmo de Pai. Porque aquilo que vai ser reconstruído não é porque você é inteligente, não é porque você tem capacidades, mas é porque Deus é gracioso e porque Ele é poderoso, e Ele é capaz de fazê-lo quando todas as esperanças já não existem mais. E Deus abençoe e que Ele seja o nosso segredo que está por detrás da reconstrução da minha vida pessoal, da minha família
da minha igreja. Tudo que Ele quer de mim e de você é que a gente dê a Ele a nossa primazia. Deus, em primeiro lugar e acima de tudo. Amém. Amém? Amém. Vamos levantar juntos.